Bom, pessoal, após essa grande incursão sobre as singularidades ou não humanas, o que. Se essas fronteiras são tão borradas, o que a gente tem que questionar é como nós deveríamos, então, tratar os animais efetivamente. E a busca por respostas a esse problema abre espaço para inúmeras teorizações sobre como os animais devem ser tratados ética e juridicamente. O que eu quero trazer são principalmente duas teorias éticas que buscam tratar a forma de status dos animais correntemente na filosofia. Para que a gente possa entender o que elas propõem, é necessário que a gente discorra um pouco sobre o que uma teoria ética é. Ela é uma forma de solucionar um problema. Um problema, ele pode ser abordado de inúmeras maneiras. E o caminho que nós escolhemos percorrer da pergunta até a resposta, geralmente conta com um recrutamento ali de estruturas linguísticas, de raciocínio, que são capazes de nos conduzir até uma determinada resposta. As teorias éticas são justamente isso, são uma forma de resolver problemas. O que une todas elas como teorias éticas, né, esse grande guarda-chuva, é justamente a busca por uma proposição de justificativas que sejam racionais e lógicas para comportamentos individuais ou coletivos. Então, nessa parte, o que eu pretendo analisar são como algumas teorias éticas buscam analisar o status moral de animais não humanos. Aqui a gente tem o exemplo do problema do Trolley, que é clássico na filosofia, que é aquele problema das alavancas, o problema do bonde. Se você puxa a alavanca para um lado, você está deliberadamente escolhendo matar uma pessoa ou 5 pessoas. E se você não faz nada a esse respeito, você deixa o acaso agir. A sua resposta a essa pergunta vai precisar de uma certa capacidade de engendrar raciocínios lógicos. E isso é, em resumo, uma teoria ética. Eu selecionei aqui duas mais discutidas para que a gente possa abordar como que essa questão dos animais é tratada. A primeira delas é justamente o utilitarismo e a outra é o abolicionismo. Aqui, em formas gerais, e bastante gerais, a gente pode dizer que o utilitarismo é uma tradição. Não existe um pensamento utilitarista, mas vários dentro desse grande guarda-chuva. Talvez o primeiro deles seja, o ponto de partida seja colocado no pensamento do Jeremy Bentham, que era um londrino que veio de uma família de juristas e por isso ele fez inúmeras viagens pelo mundo. Diante desse conhecimento que ele obteve nessas viagens, ele teve uma percepção de que existe um certo multiculturalismo global. E aí ele pensou que todo conhecimento que a gente faz, ele deve ser lastreado pelas impressões que objetos e os contextos fazem na gente. E isso ajudou o Bentham a pensar o direito e a justamente rechaçar ideias do direito natural, já que até mesmo o próprio direito ele só pode ser analisado de acordo com as experiências sensoriais e localizadas. Uma outra figura importante para o utilitarismo é o John Stuart Mill, que defendeu que a política e a cultura elas precisam da empiria, elas precisam das comprovações empíricas de determinados eventos. Então, a centralidade do argumento utilitarista, se eu pudesse resumir, ela se encontraria na busca pela maximização de formas de felicidade e minimização de formas de infelicidade. A ponte, então, entre utilitarismo e animais é clara. Se uma teoria analisa e tem como foco o bem-estar e a utilidade, e se os animais são seres sencientes, seres capazes de sentir dor e sofrimento, por que não estender o alcance dessa teoria ética aos animais? Existe aquela frase clássica do Jeremy Bentham sobre os animais, que vai dizer que as vidas humanas são importantes porque elas contêm prazer e dor. Muitos animais não humanos podem desfrutar do prazer e sofrer a dor. Se as vidas humanas são importantes, então assim devem ser as vidas dos animais. Ao invés de maximizar a felicidade humana, os utilitaristas deveriam maximizar a felicidade por si só. Os animais deveriam valer exatamente tanto quanto os seres humanos. E aí a gente chega no ponto em que a gente deve falar sobre o Peter Singer. Peter Singer é um australiano que desenvolveu sua carreira tanto na Austrália quanto na Inglaterra, e até hoje ele é um dos maiores nomes de ética animal.
De forma geral, é possível dizer que o Peter Singer tem uma teoria aplicada aos animais que vai dizer que se nós temos um princípio, e esse princípio que regra o da filosofia é de que um interesse deve ser considerado em pé de igualdade com o outro, isso significa que o formato que esses seres que possuem interesse possuem é independente. O critério de espécie seria, portanto, irrelevante para que a gente faça análises éticas, e o critério relevante seria justamente o critério da capacidade para sofrimento ou da capacidade para fruição da felicidade. E se a gente não estender o princípio da igual consideração do interesse para os animais, isso seria um preconceito, o que ele chamou de especismo. Isso, contudo, não é uma linha moral estrita ou mesmo rígida. O Peter Singer vai falar que fatores como desenvolvimento cognitivo, tamanho, raciocínio imaginativo entram nesse cálculo quando há conflito de interesses. Então, ainda que haja um princípio da igual consideração de interesses, ele deve pender para a direção da maior redução possível de dano. Por outro lado, a gente tem o abolicionismo animal, que, ao contrário do utilitarismo, que permite essa ponderação de interesses, ou seja, o interesse de um ser humano adulto deve preponderar sobre o interesse de uma formiga, por questões de tamanho, de aparatos cognitivos, etc. O abolicionismo animal já é bastante diferente. Ele vai dizer que a relação entre humanos e animais deve passar por uma análise muito mais incisiva. Via de regra, para os abolicionistas, a relação entre humanos e animais é pautada pelo que eles chamam de esquizofrenia moral. E aqui eu aproveito desde já para fazer uma crítica a esse termo. É um termo técnico que eu estou colocando aqui na apresentação por rigor metodológico, mas eu sou profundamente incomodada por ele. Me soa como um termo extremamente capacitista, preconceituoso e inadequado para as pessoas cuja vida são marcadas pela esquizofrenia. Mas, bom, dito isso, o que leva os abolicionistas a dizerem que a relação entre os humanos e animais é pautada por essa esquizofrenia moral é que a relação é incongruente. Os direitos dos animais, quando eles são defendidos com critérios como complacência, utilitarismo, humanidade, eles não são propriamente defendidos, mas somente tolerados. Eles afirmam que se consideramos que os animais possuem interesses morais significativos, a nossa maneira de tratá-los vai contradizer essa afirmação. Para o Gary Francione, que é um dos principais expoentes aí dessa corrente, a raiz de tratarmos os animais de maneira inconsistente está em uma questão só, que é o status de propriedade. Quando nós relegamos aos animais a condição de propriedade, eles passam a ter um valor que é exclusivamente arbitrado pelo mercado. E para ele, o tratamento humanitário ou bem-estarista dos animais ainda estaria inserido nessa lógica da propriedade. Esses tratamentos seriam lenientes com o uso amplo de animais, mediante uma minimização aí do sofrimento. Então, para os abolicionistas, a solução jurídica que eles propõem é que não deveria ser permitido que os animais sejam tratados como propriedades. Como o direito trabalha com duas categorias, coisas e pessoas, e se o status de propriedade não deve caber aos animais, é necessário equiparar animais e seres humanos num patamar de igualdade jurídica. Isso significa que todos os animais sencientes sejam juridicamente considerados como pessoas legais não humanas, ao passo que para o utilitarismo, que a gente tratou no slide anterior, alguns animais poderiam ser considerados como pessoas não humanas em virtude da sua cognição, da sua capacidade moral, mas não todos. Alguns animais tranquilamente poderiam ser considerados como propriedade. E aí a gente chega na parte final dessa apresentação. Será que essas respostas são critérios suficientes para que a gente trate da questão dos animais no direito?